E aí, galera, vamos fazer de novo vamos continuar essa aula, fazer uma apresentação aqui, tentar mostrar para vocês esse efeito secundário que eu falei no final da aulinha de hoje, da presencial, esse efeito secundário que nós vamos chamar de proteção diamagnética. Então, se a proteção diamagnética é uma proteção do fluxo de elétrons da eletrosfera em torno do núcleo. Então, imagina que nós temos uma partícula, um núcleo, né? Falando do hidrogênio. O núcleo do hidrogênio é só um próton, então é uma partícula que tem movimento, tem carga, e que aí gera um campo magnético. Só que em torno desse núcleo, nós sabemos que tem elétrons. E esses elétrons, como eles têm spin meio também, eles têm movimento, e por isso eles geram também um campo magnético em torno do núcleo. Agora, esse campo magnético em torno do núcleo gerado pelos elétrons, eles são muito suscetíveis a polarizações, né? Então, diferente do núcleo, né? O núcleo é um ente mais fixo. Já os elétrons não. Uma eletrosfera pode ser deslocada para um lado ou para o outro, dependendo de quem esteja ligado àquele hidrogênio, um elemento eletronegativo, um elemento que puxa elétrons, que polarize a ligação, por exemplo, faz com que os elétrons em torno do núcleo sejam alterados. Então, vamos lá. A gente vai ter um efeito secundário por conta dos elétrons, e eles vão ter uma característica. Como eles geram um campo magnético em torno do núcleo, e aí é interessante que vocês percebam isso, ele vai sempre se opor ao campo magnético externo, a B0. Então, qual é a consequência disso? Sempre que você tem alguma coisa que proteja o núcleo de B0, o movimento de precessão é alterado. E se o movimento de precessão é alterado, aquela transferência de energia, né, que a gente viu da magnetização longitudinal para transversal, ela vai ser alterada. Então, dependendo do campo magnético gerado pelo esse fluxo de elétrons, vai ser mais fácil ou mais difícil transformar a magnetização longitudinal em transversal. Daí, a gente vai começar a diferenciar os núcleos, os diferentes hidrogênios dentro de uma estrutura molecular. Então, a partir de agora, a gente vai ter vários sinais, né, derivados dessa incidência de energia na nossa amostra, na nossa molécula, já que todos os hidrogênios vão ter um fluxo de elétron em torno deles um pouco diferente um do outro. Então, se tem um hidrogênio ligado a um oxigênio, a proteção de elétrons em torno dele é muito menor por conta da força eletronegativa do oxigênio. Ao passo, se ele estiver ao lado de um carbono, hidrogênio, como os dois têm eletronegatividade muito próximas, a proteção de elétron em torno do núcleo é muito intensa. Então, nós vamos ter dois tipos, né? Dois exemplos, né, que eu dei aqui para vocês, de hidrogênios que vão ser diferentes. A gente pode imaginar a proteção diamagnética dos elétrons em torno do núcleo muito maior no carbono, o núcleo do hidrogênio, muito maior quando ele está ligado ao carbono do que ele estando ligado ao oxigênio. Como o oxigênio puxa elétrons, a nuvem eletrônica
sobre o hidrogênio é deslocada para o oxigênio, e aí a gente vai ter muito mais a ação do campo magnético no núcleo do hidrogênio do que no núcleo do carbono, do hidrogênio ligado ao carbono. Tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, imagina que eu tenho o meu núcleo. Esse núcleo é circundado por elétrons, aqui o elétron, e nesse movimento, né, movimento circular de uma carga negativa, você gera um campo magnético em torno do núcleo e ele forma essas linhas de força. Presta bem atenção que o movimento, né, do elétron em torno do núcleo vai gerar essas linhas de força, ó, em que o sentido delas, quando chega no topo da partícula, né, no topo da esfera, se a gente for tratar o elétron como um corpo, ele vai gerar, ó, um movimento em que ele vai ser contrário a B0. Isso porque o movimento desses elétrons vai gerar um vetor campo magnético induzido pelo elétron oposto a B0. Então, quanto mais densamente povoado de elétron tiver esse átomo, mais forte vai ser essas linhas de força, consequentemente, mais forte será BI. BI é o campo magnético gerado pelo rodopio desses elétrons. Então, é a força, é a blindagem diamagnética. BI é a blindagem diamagnética. B0 é o campo magnético externo. Então, eles sempre serão opostos. Agora, a dimensão de BI está ligada à densidade de elétrons sobre o núcleo. Se eu tiver esse núcleo de hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, esse fluxo de elétron é pequeno. Agora, se eu tiver ligado a um átomo pouco eletronegativo, a densidade eletrônica em torno do hidrogênio é alta, logo o BI é alto também. Então, BI protege o núcleo de B0. A consequência disso é que o movimento de precessão vai ser diferente, lembra? O que B0 acarreta nos hidrogênios da amostra? Primeiro, ele alinha todos os núcleos na direção de B0, desde que seja o número de spin alinhado com B0. E outra coisa, né? Outra consequência de B0 sobre os núcleos é que ele começa a gerar um movimento de precessão. Se esse fluxo de elétron é muito forte em torno do núcleo, a precessão vai ser pequena. E lembra que a gente falou que a dimensão da velocidade da precessão era proporcional ao campo? Pois bem, se eu tenho um fluxo de elétron muito grande, e B1 e BI é muito intenso, esse B0 vai agir pouco sobre o núcleo. Logo, a precessão vai ser prejudicada. Mas não vai impedir que aquele átomo absorva energia de ondas de rádio, tá bom? O que vai acontecer é que eu vou conseguir diferenciar um próton do outro. São as consequências do que eu falei anteriormente. Então, vamos observar o que eu falei para vocês quando eu estava falando sobre esse deslocamento com essa proteção diamagnética. Botei esse exemplo aqui do metanol. Eu tenho esse hidrogênio ligado ao oxigênio, muito polarizado, e eu tenho esses hidrogênios ligados ao carbono, pouco polarizado. Então, esses hidrogênios, como eles são pouco polarizados, em torno deles existe um fluxo de elétrons muito grande. Então, eles estão mais protegidos. E eles absorvem em campos mais altos de energia. Ao passo que esse hidrogênio ligado ao oxigênio tem um baixo fluxo, uma baixa densidade elétrica, eles estão menos desprotegidos e eles precisam de menos energia
frequências menores para absorver a frequência de rádio. Então, hidrogênios desprotegidos absorvem em campo baixo. Hidrogênios protegidos absorvem em campos altos. Onde é isso? Campo alto, campo baixo. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, e aí, toda vez que eu incido essa energia sobre os prótons, a gente vai ter uma resposta. Quando a gente tem diferentes átomos de hidrogênio com suas diferentes densidades eletrônicas, nós vamos ter respostas relacionadas aos prótons, diferentes prótons, que são números de sinais diferentes. A sua localização, porque um próton protegido ele absorve em campo alto, um próton desprotegido em campo baixo. A intensidade do sinal do RMN é proporcional ao número de prótons, então ele também, o tamanho do sinal vai indicar a quantidade de hidrogênios, a gente vai poder integrar esse material. E, além do mais, a gente vai ter um outro tipo de informação no sinal do RMN, que é o desdobramento, que ele vai te dizer o número de prótons adjacentes àquele próton. Lembra que eu disse esse exemplo? Que o campo magnético gerado pelo aquele próton interfere nos outros vizinhos? Então, o sinal de RMN em si, ele me diz várias informações. Então, o número de sinal vai me dizer quantos hidrogênios são diferentes, a localização, se ele é protegido ou não, a intensidade e o número de hidrogênio e desdobramento quem está ao lado dele. Olha só quanta informação interessante. Aqui eu coloquei mais ou menos o equipamento antigo, né? Onde eu tenho aqui um probe, que é o que gera o campo magnético. Aqui está a amostra. Né? E aqui é onde a gente controla o campo magnético do... Esse aqui é mais ou menos o perfil do nosso equipamento lá da escola. Aqui eu tenho um emissor de radiofrequência e um detector. E aí, aqui o detector vai pegar, é onde é gerado o sinal elétrico, e vai gerar. Vai haver um tratamento matemático desse sinal elétrico, do feed, né? Lembra do feed? E aí vai transformar isso num espectro. Um esquema muito rápido do que significa o equipamento de RMN. Bom, e aqui é o espectro. O espectro daquela molécula, né, que nós temos, do metanol, onde nós temos 3 hidrogênios e 1 hidrogênio. Esses 3 hidrogênios, por estarem ligados e por serem simétricos, ó, há uma simetria, e há uma troca muito rápida, eles têm uma velocidade muito grande de velocidade de rotação desse conjunto de hidrogênios, eles aparecem como sendo idênticos. Aparece como um único sinal. E olha a diferença de tamanho entre os dois sinais de RMN da molécula do metanol. Então, esse aqui é o espectro de RMN, né? A gente tem aqui nessa direção, da esquerda para a direita, um aumento, né, do campo, da força do campo magnético, da esquerda para a direita, onde essa região mais à direita são a região que a gente chama de campo alto, onde aqueles átomos de hidrogênio ou qualquer tipo de átomo muito blindado absorve. Então, eu preciso de muita força de energia. Por quê? Porque esses prótons são protegidos por B1, pela corrente diamagnética, pela proteção diamagnética que é gerada pelos elétrons. Logo, o movimento de precessão é muito, muito baixo, então eu preciso de uma energia alta para sensibilizar esses prótons. Ao passo que esse aqui, que está ao lado da hidroxila, ele vai absorver em campos mais baixos, porque ele está muito desprotegido. Então, o movimento de precessão é bem intenso. Observem esse sinalzinho aqui. O que significa aquele sinalzinho? Sinalzinho é essa substância, que é um padrão. Então, a gente chama ele de TMS, o tetrametilcilano.
Toda vez que a gente coloca um tetrametilcinano na nossa amostra, a gente está dizendo, a gente induz ou introduz a ideia de que onde ele cai no espectro, ele vai ser o zero de deslocamento químico. Deslocamento químico é uma distância em partes por milhão a partir desse padrão de substância que nós chamamos de TMS. Como o silício é uma substância que doa elétrons, é muito eletropositivo, ele doa elétron por carbono, esses hidrogênios do TMS são muito protegidos. Então, eles têm um fluxo de elétrons muito intenso em cima deles. E aí se determinou que esse seria um padrão, o zero de um espectro. Então, sempre que tiver um zero no espectro, né, a gente tiver que calibrar aquele espectro para que todas as informações sejam coincidentes em diferentes tipos de análise, a gente vai pingar determinada concentração de TMS e zerar o equipamento. A gente vai colocar aqui, ó, o zero do equipamento no TMS. E a partir dessa distância do zero, a gente mede em partes por milhão a distância e caracteriza o deslocamento químico daquele sinal. Ok? Então, é uma padronização do espectro. Bom, então, o que eu estou dizendo aqui é que o deslocamento químico, né, é uma razão de deslocamento a partir do TMS. E aí, como a gente tem essa frequência, né, de RMN em ciclos por segundo, essa unidade, ciclo por segundo, é chamada de Hertz. Como a frequência do instrumento é geralmente 1 milhão de vezes mais do que a frequência das moléculas, a gente vai ter o campo magnético em Tesla, né, mas a frequência do equipamento, a frequência de rádio, vai ser em megahertz. Então, a razão em hertz da molécula pela frequência do equipamento vai me dizer o valor de potência daquela, de energia, de frequência daquele equipamento. Então, nós temos equipamentos de 60, de 100, de 300, de 500 e, enfim, o que for possível se determinar ou se possa comprar de equipamento no seu campo magnético, a sua frequência de rádio. Então, por exemplo, o equipamento lá da escola, ele chega... A gente procura dizer que ele é um equipamento de 90 MHz, tá? Mas ele ultrapassa um pouquinho. Mas isso é indiferente. Tá? Então, como esse instrumento ele sempre tem uma relação entre a molécula Hertz e o instrumento megahertz, a resposta da molécula ao equipamento sempre vai obedecer essa razão de Hertz com megahertz. Logo, qualquer instrumento que você utilizar para medir, para fazer medições com a sua amostra, essa razão vai ser obedecida. Então, se eu tenho um equipamento de 60 MHz, a análise da minha molécula vai ser em torno de 60 Hz em campos mais baixos. E como o instrumento é de 60 MHz, isso aqui vai te traduzir numa relação de partes por milhão. Se eu tiver um equipamento de 100 MHz, o valor de deslocamento máximo que a minha molécula terá vai ser de 100 Hz. Mais uma vez, a razão, né, de deslocamento vai ser de 100 Hz para 100 MHz. O valor também vai ser de ppm, de parte por milhão. Então, a qualquer instrumento que você faça uma análise,
haverá essa coincidência entre a análise da molécula, a frequência da molécula, com a frequência do equipamento. Então, em qualquer equipamento, os valores de deslocamento químico serão sempre coincidentes, numa proporção de parte por milhão. Logo, a escala que nós vamos utilizar para avaliar o deslocamento químico vai ser o ppm. Isso aqui é uma escala delta, que começa do 0 TMS, que vai da direita para a esquerda. Para cada parte por milhão de análise, eu vou ter um ppm. Então, a gente vai ter mais ou menos deslocamentos químicos de 1 em 1 ppm. Se eu tiver um equipamento de 100 MHz, eu vou ter 1 ppm, 2 ppm, né? E assim por diante, quer dizer, 60 Hz, 120 Hz, 240 Hz e assim. Como aí fica muito chato ficar escrevendo esses valores, né? E aí a escala, ó, quando eu uso um espectrômetro de RMN de 300 MHz, os valores associados especificamente a cada equipamento seria diferente. Seriam múltiplos, mas seriam diferentes. Então, como a gente utiliza essa razão do campo, né, do campo baixo a partir de TMS em Hertz e a frequência do equipamento em megahertz, essa razão me dá uma unidade, que é 1 ppm. Logo, para qualquer equipamento, essa unidade, que é derivada dessa razão, ela sempre será coincidente. Então, hoje se adota o valor de ppm e não o valor de hertz para cada equipamento. Então, a gente consegue tabelar o deslocamento químico de certos grupos, por exemplo, metilas, anéis aromáticos, hidrogênios, né, de metilas, hidrogênios de anéis aromáticos, hidrogênios de duplas ligações, hidrogênios ligados a um heteroátomo. Então, isso tudo é tabelado em função dessa coincidência de valores, em função da razão entre o deslocamento de campo baixo de TMS e a frequência do espectrômetro. Então, a gente vai ficar aqui. Na próxima aula, nós vamos falar exatamente sobre esses deslocamentos químicos.